falar agora então das flexões do substantivo. São muitos detalhes. Vejam só, o substantivo varia em gênero, número e grau. Eu falei a respeito disso na aula passada. Beleza? Vamos falar primeiro da flexão de gênero. Quando a gente fala em gênero, eu já disse e está claríssimo que o gênero é a contraposição entre masculino e feminino. Aí eu arrumei uma outra caneta, né? Beleza, o quadro todo colorido. Masculino e feminino. Quando a gente fala na flexão de gênero, são duas perspectivas. O substantivo ele pode ser considerado biforme ou uniforme. Quando o substantivo é biforme, a gente consegue contrapor um substantivo masculino ao substantivo feminino. Então, por exemplo, existe no nosso vocabulário um substantivo que designa o gênero feminino. Isso em caso de biforme. Então, aluno, aluna, professor, professora, etc. Se houver apenas um substantivo que se refere aos dois gêneros, esse substantivo é chamado de substantivo uniforme, tá? Há 3 tipos de substantivos uniformes. Substantivo uniforme comum de 2 gêneros, substantivo uniforme sobrecomum e substantivo uniforme epiceno. Qual é a diferença? Quando se trata de substantivo uniforme comum de 2 gêneros, a gente vai perceber o quê? A variação do artigo. Então, no comum de 2 gêneros, o artigo varia indicando o gênero. O artigo varia indicando o gênero. Tá? Então, vejam. A dentista, o dentista. A indígena, o indígena. A jovem, o jovem. A palavra dentista, indígena e jovem não varia, não marca o gênero. Contudo, a gente consegue perceber qual que é o gênero pela variação de quê? Do artigo. Caso o substantivo uniforme apresente essa característica de variação de artigo, ele se chama comum de 2 gêneros. Substantivo uniforme sobrecomum. No caso do substantivo uniforme sobrecomum, o artigo não varia. O artigo não indica o gênero. Então, a gente não vai saber aqui qual é o gênero pela indicação do artigo. Não. Por exemplo, a criança. O substantivo criança é um substantivo precedido do artigo feminino a. Contudo, não necessariamente se refere a uma pessoa do gênero feminino. Eu posso muito bem dizer para você o seguinte: a criança do meu marido é um menino. Vejam, o meu marido de fato tem um filho, que não é o filho da Renata, né? Aí eu estou dizendo o seguinte: a criança do meu marido é um menino. Falei a criança e estou pegando esse substantivo para fazer referência a alguém do gênero masculino. Se eu não tivesse feito essa referência, talvez você nem soubesse se meu marido tem menino ou menina, tá? Então vejam, o gênero não variou. A testemunha, por exemplo, a gente está numa situação, né? Nós estamos numa situação de julgamento. Aí alguém diz, a testemunha chegou. Suponhamos que você esteja assistindo à audiência. A testemunha chegou. E aí, essa testemunha é alguém do gênero masculino ou é alguém do gênero feminino? Não sei. Somente o substantivo precedido do artigo não nos dá essa informação. A gente vai precisar do contexto. A mesma coisa é a palavra cônjuge. Cuidado, viu? Cônjuge é uma palavra precedida de artigo masculino. Cuidado. Então, as mulheres dizem o meu cônjuge. Os homens dizem também
O meu cônjuge. Por exemplo, meu marido. O meu cônjuge se chama Renata. Estranhíssimo, né? Contudo, é assim que é prescrito. Cônjuge é um substantivo masculino, sobrecomum, que faz referência aos dois gêneros. Cuidado com pegadinha de prova, hein? Pegadinha de prova, tá? E, por fim, vamos falar aqui do substantivo epiceno. O substantivo epiceno faz referência a quê? Faz referência a animais, né? Ao reino animal. Então, olha só, alguns substantivos que fazem referência a animais são o quê? Uniformes. Como é que nós vamos indicar o gênero desses substantivos? Por meio do adjetivo macho ou fêmea. Cobra. Cobra é sempre a cobra. Como é que eu vou saber se é macho ou fêmea? Aí eu não sei porque eu já não sou veterinária, né? Pelo amor de Deus, nem bióloga. Mas dentro da perspectiva da norma culta da gramática tradicional, a gente vai indicar o gênero utilizando aqui o adjetivo. Cobra macho para indicar o gênero masculino e fêmea para indicar o quê? O gênero feminino. Macho e fêmea são dois adjetivos, é por meio desses dois adjetivos que a gente distingue o quê? O gênero desse substantivo sobrecomum epiceno, que sempre faz parte, sempre faz referência ao reino animal. Aí vejam o seguinte: gato, gata. Uma verdade sobre a minha casa. Na minha casa, um gato e duas gatas. Mais pura verdade, uma galera lá em casa. Um gato e duas gatas. Gato, gata. Então, isso quer dizer que é um substantivo que marca o gênero masculino e um outro substantivo que marca o gênero feminino. Qual é o nome desse tipo de substantivo? Substantivo biforme, tá? Gato, gata, cachorro, cachorra. Se a gente tem dois substantivos, cada um designando o gênero, biforme. Em caso de substantivo que se refira ao reino animal, que não marca o gênero no substantivo e a gente precisa dos adjetivos macho e fêmea, eles são considerados biuniformes epicenos. Fechei? Legal? Então tá. Na próxima aula nós vamos falar a respeito do número dos substantivos. Até lá!